Galera, Mendel teve uma importância muito grande porque ele foi o primeiro pensador lá da genética a derrubar os conceitos antigos de hereditariedade, que não faziam sentido. Ele introduziu o que a gente chama de definição de fatores. Hoje em dia a gente sabe que o que Mendel chamou de fator, a gente vai chamar de genes, tá? Então Mendel nunca usou o termo genes, ele usava o termo fator e a gente sabe o que significa genes. Dessa forma ele criou a base da genética atual e Mendel utilizou ervilhas, sementes de ervilhas de cheiro com seus experimentos. Ele analisava a semente para ver a característica, ele analisava também outras características, cor da inflorescência, posição da flor, tamanho da planta, então ele acabou usando uma série de características. Mas quais foram as vantagens de Mendel usar ervilhas de cheiro? São de fácil cultivo, o ciclo reprodutivo é curto, tem um grande número de descendentes. Pelo fato do ciclo reprodutivo ser curto, isso possibilita Mendel a analisar várias gerações. A prole é numerosa e a gente tem aqui indivíduos com os dois sexos. Isso aqui é bom porque eles se autofecundam e eu não preciso ficar procurando um outro indivíduo com o mesmo genótipo para cruzar. Eu posso autofecundar o mesmo indivíduo se eu quiser, por exemplo, cruzar dois indivíduos heterozigotos. Então isso foi uma característica importante. E a principal delas é que a ervilha tinha características contrastantes. Então eu tinha uma planta com a semente verde e uma planta com a semente amarela. Ele conseguia ver a diferença. Se não fosse visível a diferença fenotípica, ele não ia conseguir fazer nenhum trabalho. Então ele analisou cor da semente, textura da semente, se era lisa ou se era rugosa. E ele analisou também a altura de planta. Mendel pegou plantas amarelas que ele chamava de pura. Hoje em dia a gente sabe que pura é a homozigota. Como é que ele sabia que era pura? Quando ele autofecundava essa planta, só dava descendente amarelo. Então ele chamou esse amarelo de amarelo puro. Quando ele cruzou o amarelo puro com verde, aí ele viu que toda vez que ele fazia isso, só dava amarelo. E ele fazia um cruzamento artificial. Ele pegava um pincel, ia lá na parte masculina de uma flor, pegava o grão de pólen e colocava no carpelo da outra. Ele fazia cruzamentos artificiais. Quando cruzava amarelo com verde, dava 100% de amarelo. Aí Mendel pensou assim, rapaz, vou cruzar esses amarelos aqui. Quando ele autofecundou uma semente amarela da F1, e ele fez isso com várias outras, ele viu que sempre dava 75% de amarelos na F2 e 25% de verde. Aí ele pensou, quando eu cruzo amarelo com verde, só dá amarelo. E quando eu só cruzo amarelo, o verde volta. Tô lascado, não tô entendendo nada. Aí ele ficou remoendo aquilo e tal. Aí ele percebeu, não, pera lá. Cada caráter não é determinado por um fator. Fator é o gene. Cada caráter deve ser determinado por um par. E às vezes, cada um deles vão se expressar. Quando ele cruzou dominante e recessivo, ele viu que dava 100% de amarelos. Só que esse amarelo da F1, ele tinha o mesmo fenótipo da geração parental, mas o genótipo era diferente. E aí ele colocou aqui, Vzão, Vzinho. Quando ele autofecundou os heterozigotos, aí ficou compatível com o que a gente conhece, que é o quadro de Punnett, ó, Vzão, Vzinho cruzando com Vzão, Vzinho. A gente vai ter 3/4 de amarelos e 1/4 de verde. A proporção fenotípica ficou 3 amarelos para 1 verde. E a genotípica 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho e 1 Vzinho, Vzinho. Esse foi o experimento da primeira lei de Mendel. Minha turma, e aí ele acabou construindo um trabalho chamado de Lei da Pureza dos Gametas, em que ele falou que durante a formação dos gametas, os genes, no caso ele chamava de fatores, se separavam independentemente, indo um fator para cada gameta. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que uma célula diploide, mas ninguém sabia disso na época, tem duas cópias de um alelo. Vamos aqui, Azão, e aqui tem a outra cópia, Azinho. Só que na hora de produzir o gameta, porque essa célula aqui ela é diploide, na hora de produzir o gameta, eu vou fazer aqui uma divisão, uma meiose, e eu vou ter uma célula aqui haploide, que ela é só Azão,
E eu vou ter uma outra célula aqui, haploide, que ela é só azinho. Então ele falou que os fatores se separam independentemente, indo um fator para cada gameta. Essa é a primeira lei de Mendel, a explicação da formação dos gametas haploides. O heterozigoto sempre forma dois tipos de gameta, um com gene dominante, o outro com gene recessivo. E aí ele tentou explicar isso também, né? Ele tentou colocar isso, que cada gameta é puro, aí agora ele está chamando puro de haploide. Puro porque só tem um tipo de fator, tá? Possuindo um fator de cada caráter. Cada caráter é condicionado por um par de fatores. Você recebe um fator do seu pai e outro fator da sua mãe. Em resumo, toda vez que Mendel usou o termo fator, ele estava dizendo alelos, genes de um mesmo par. E aí ele falou que cada par de fatores vai determinar um caráter, um fenótipo. Isso ficou conhecido como a primeira lei de Mendel ou monohibridismo, tá certo? O cruzamento teste é uma ferramenta que os geneticistas utilizam e eles utilizam com plantas, com animais mais simples, para a gente poder deduzir o genótipo de um indivíduo que tem uma característica dominante. Então imagine uma situação que o indivíduo tenha um caráter dominante, mas ele pode ter esse caráter dominante sendo azão-azão ou azão-azinho. Ou seja, eu não sei qual é o genótipo dele. E aí recomenda-se você cruzar esse indivíduo com um homozigoto recessivo, analisar a proporção da descendência e deduzir o genótipo. Então olha só, conceitualmente a gente coloca o cruzamento teste como uma determinação de genótipo dos indivíduos que têm um caráter dominante. E o que a gente faz? A gente cruza ele com um homozigoto recessivo. Nesse exemplo aqui, na verdade eu quero saber se essa plantinha que tem uma flor meio púrpura, se ela é pezão-pezão, homozigota dominante, ou pezão-pezinho. Aí o que eu faço? Eu cruzo ela com uma homozigota recessiva, que é pezinho-pezinho. Se ela for pezão-pezão, eu vou ter 100% da descendência com característica dominante. Por quê? Porque quando eu cruzo pezão-pezão com pezinho-pezinho, eu só tenho indivíduos pezão-pezinho. E são todos com um caráter dominante. Aí eu posso fazer essa dedução. Ah, então beleza, descobri que esse indivíduo dominante é homozigoto. Agora, se eu cruzar esse indivíduo dominante e na descendência, cruzei ele com um recessivo, e na descendência aparecer indivíduos tanto com a característica dominante quanto com a característica recessiva, aí eu já deduzo que esse indivíduo ele é heterozigoto. Então a gente chama isso de cruzamento teste, que é você cruzar um indivíduo com caráter dominante, você cruza ele com um recessivo. Se aparecer um descendente recessivo, você já sabe que ele é um heterozigoto. Mais uma vez eu explico para vocês. O recessivo tem que ter duas cópias do alelo recessivo. Um genitor manda uma cópia, a outra cópia tem que vir do outro genitor. Beleza? Tranquilo. Deixa eu mostrar isso para vocês com outro exemplo, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com a lousa. Minha turma, ó, imagine uma situação hipotética, tá? Imagine uma situação em que eu tenha o gene azão condicionando pelo preto em ratos. Meu exemplo é de ratos. E o gene azinho condicionando pelos brancos. Então eu tenho essas duas situações, tá? Aí imagine aqui que eu tenho um rato de pelo preto. Mas eu não sei qual é o alelo dele, o outro. Não sei se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto. Aí o que eu faço? Eu vou cruzar ele com um indivíduo que eu sei que é recessivo. Porque quem é recessivo tem apenas um único fenótipo, né? Aí eu cruzo ele, então, com um homozigoto recessivo e vou averiguar o que vai aparecer na descendência. Se por acaso eu tiver apenas descendentes com a característica dominante, e aí eu preciso de uma amostragem significativa,
Como eu falo de rato, vamos supor que eles tiveram 30, 40 filhotes, 50 filhotes. Todos eles pretos, aí eu já faço a dedução que esse cara aqui, que eu quero saber o genótipo, ele é azão-azão. Aí eu falo, não, pera lá, esse cara aqui, ele é azão-azão, porque é a única forma de todos os descendentes, numa amostragem significativa, serem com a característica dominante. Mas, however, nevertheless, se eu, por acaso, tenho o mesmo fenótipo para esse rato, tá? Imagine aqui, então, que eu tenha um rato com esse mesmo fenótipo. Ele vai ser azão-traço, e eu quero cruzar ele de novo com um indivíduo recessivo. Aí eu venho e cruzo ele aqui, ó, com o azinho-azinho. Nesse cruzamento aqui, apareceu na descendência indivíduos com a característica dominante. Então apareceu aqui, ó, indivíduos que são azão-azinho. Porém, apareceu também indivíduos com a característica recessiva, indivíduos azinho-azinho. Nesse caso, o que eu deduzo? Que esse indivíduo que eu não sei o genótipo, que eu não sabia, eu vou ter a certeza que ele é azão-azinho. Porque é a única forma de eu juntar azinho de um genitor com azinho de outro para poder formar esses indivíduos aqui, ó. Ok? Beleza. Acho que vocês entenderam. Vamos caminhar? Bora. Minha galera, vamos agora para uma questão desafio. A gente já tem capacidade de fazer uma questão que cobre os conceitos básicos de cruzamentos e probabilidades, análise de descendência. Galera, façam essa questão desafio, por favor, aqui, ó. Eu coloquei desafio, mas não é tão desafiador assim. Mas eu queria que vocês se deliciassem com ela. Eu vou dar uns 6, 7 minutinhos para vocês fazerem, tá? Joguem duro em cima da questão aí, e aí já já eu comento. Tem um cruzamento entre duas cobaias heterozigotas, tá? E essas heterozigotas são pretas. E aí, desse cruzamento, eu tive 320 descendentes. Dos 320, eu já deduzi que... Deduzi não, eu vi na questão que 240 eram cobaias pretas e 80 eram cobaias brancas. Se eu trabalhar com as ferramentas matemáticas, eu consigo perceber o seguinte. Quando eu tenho um cruzamento entre dois heterozigotos, a minha proporção esperada é de 1:2:1 dos genótipos, sendo aqui 1/4 de azão-azão, 2/4 de azão-azinho e 1/4 de azinho-azinho. Então, aqui é azinho-azinho, aqui é azão-azinho e aqui é azão-azão. Que é justamente aquele resultado que a gente conhece, né? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Aí aqui é 1/4, aqui são 2/4 e aqui volta a ser 1/4 de novo. Quando eu falo para vocês que entre heterozigotos cruzando eu tive 240 cobaias pretas e 80 brancas, já vai no automático para mim que esse resultado aqui tem que seguir a proporção fenotípica, que é de 3/4 dos indivíduos, esse 1/4 mais esse 2/4 com a característica dominante. E aí, se eu parar para pensar, 240 são 3/4 de 320. Então, eu já tenho uma dedução aqui que essas cobaias pretas são azão-traço, tá? Que são os dominantes.
porque está em 75% no surgimento. Já os recessivos aparecem apenas com um quarto de 320 é 80. Então eu deduzi que esses indivíduos aqui são as cobaias brancas. Aí, o que a questão me fala? Que cada um desses grupos aqui foram cruzados com uma cobaia recessiva. Cada um desses 240 aqui, ó. Só que esses 240, eles podem ser tanto azão quanto azão-azinho, porque eles são azão-traço. E aí, prof, eu consigo saber quais são os azão-azão e quais são os azão-azinho? Consigo. O azão-azão, ele tem que aparecer em um quarto do total. Qual foi o total de descendentes? 320. Um quarto de 320 é 80. Então, eu tive 80 cruzamentos de azão-azão com uma cobaia branca recessiva. A questão me disse que um cruzamento desse aqui gerava 100 indivíduos. Se eu vou fazer 80, eu não vou ter 80 vezes 100 indivíduos? Aí eu vou chegar ao valor de 8.000 descendentes. E quando eu cruzo azão-azão com azinho-azinho, só vai dar azão-azinho. Esses azão-azinhos são pretos. Então, eu vou ter aqui 8.000 pretos. Tranquilo? Vou guardar esse número, 8.000 pretos. Agora, para dar os 240, está faltando 160 dominantes, que não são azão-azão. Que são o quê? Azão-azinho. São 160, porque é 2 quartos de 320. Aí eu vou passar, tá? Vou mudar aqui o quadro. Aí eu vou ter aqui 2 quartos de 320 são 160 descendentes heterozigotos, cada um deles cruzando com homozigoto recessivo. Desse cruzamento aqui, a questão me disse que tiveram 100 descendentes. Só que quando eu cruzo um heterozigoto com homozigoto recessivo, eu sempre tenho metade de azão-azinho e metade de azinho-azinho. Ah, entendi. Então quer dizer que em cada cruzamento eu vou ter 50 descendentes, que é a metade de 100, que são pretos, 50 cobaias pretas e 50 cobaias brancas. Por que 50, professor? Porque 50 é a metade de 100. 100 vezes meio, 50. 100 vezes meio, 50. Só que isso aqui é em um cruzamento. Eu tive 160. Então, eu vou multiplicar 160 por 50 e 160 por 50. Quando eu multiplico aqui 160 por 50 pretas, eu vou chegar num resultado de 8.000. 8.000 cobaias pretas. Só que eu já tinha aquelas 8.000 do slide anterior. Então, 8.000 mais 8.000, eu vou ter 16.000 cobaias pretas. E agora eu vou pegar esses 160, multiplicar por meio, multiplicar por 50 brancas, 160 vezes agora as 50 brancas, eu vou ter 8.000 brancas. E a minha resposta vai ser exatamente essa. 16.000 pretas e 8.000 brancas. É uma questão que eu coloquei propositalmente, porque, na verdade, o que torna ela difícil é essa questão de proporcionalidade e essas regrinhas que a questão me deu. De cada cruzamento ter 100 indivíduos, você tem que fazer a proporção. Porque, em termos de conceito genético, ela é bem simples, é a primeira lei de Mendel. Só que ela trabalha muito com essa relação de proporção fenotípica, genotípica, dedução de genótipo a partir da proporção da descendência. Por isso que eu coloquei essa questão.
ela é uma questão que a gente sabe que é confusa e ela é uma questão boa por ser confusa para treinar o nosso raciocínio, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de um caso especial chamado de ausência de dominância. Porque até agora, o que a gente viu até agora, né? Até agora, a gente tem trabalhado com o que é regra. E o que é regra, galera, é que o azão domina o azinho. Então, nesses casos aqui, se o indivíduo tiver 2 cópias do azão ou uma cópia de cada alelo, ele vai apresentar necessariamente a mesma característica, que é o fenótipo dominante, tá? Então, a gente não pode esquecer que nos casos de dominância completa, uma cópia do azão já é suficiente para a manifestação da característica dominante. Agora, professor, é sempre assim? Não. E é aí que a gente vai entrar agora nos casos especiais. Vamos falar um pouquinho da ausência de dominância, tá? Na ausência de dominância não existe mais essa relação do azão inibir a expressão do azinho, do azão dominar o azinho por completo. E a gente tem 2 tipos de ausência de dominância, que é um caso em que os alelos apresentam praticamente a mesma força gênica. Prof, se eu tiver os 2 alelos, no caso do heterozigoto, eu vou ter as 2 manifestações fenotípicas ao mesmo tempo? Sim. Existe um tipo de ausência de dominância que os 2 alelos se expressam determinando suas características. E a gente vai chamar ele de codominância. Imagine uma situação hipotética em que o azão determine a coloração vermelha em pétalas de flores e o azinho determine a coloração branca. Se o indivíduo for azão-azão, é tranquilo que ele vai ter a cor vermelha. A flor terão pétalas vermelhas. Se ele for azinho-azinho, a cor das pétalas serão brancas. Gente, desculpa o garrancho, tá? Mas é o que a gente tem para fazer aqui à distância. Agora, imagine o indivíduo ser um heterozigoto. Se ele é heterozigoto, ele vai ter o gene que vai condicionar o vermelho e ele vai ter o gene que vai condicionar o branco. Então vai ter uma situação como essa aqui do slide, ó. Flores com pétalas vermelhas e outras regiões com pétalas brancas. Isso se chama codominância, quando os 2 alelos se expressam da mesma forma ao mesmo tempo. Beleza. Agora, imagine um outro tipo de ausência de dominância, que o dominante e o recessivo, eles se misturam e acabam construindo uma característica intermediária. Nesse caso, não é vermelha e branca. Nesse caso, vai ser uma característica intermediária tipo rosa. Vermelho com branco quando cruza dá rosa. Isso é dominância intermediária. Então, a ausência de dominância, que muitos livros, inclusive, traz como sinônimo de dominância intermediária, nem sempre é a dominância intermediária. A gente tem a codominância, que os 2 se expressam ao mesmo tempo. Por exemplo, animais que são malhados, né, que têm cores que alternam preto e branco, tipo zebra, um gato malhado e por aí vai. Não sei necessariamente se nesses mamíferos é essa a relação, mas o fenótipo é aquele. E dominância intermediária é uma característica que é o meio termo entre a dos 2 genes. Por exemplo, se eu tenho o dominante preto e o recessivo branco, o heterozigoto vai ser cinza. Se eu tenho o dominante vermelho, o recessivo branco, o heterozigoto será rosa. Então, sempre na dominância intermediária, o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre os 2 extremos, que é diferente da codominância, que vai expressar os 2 da mesma forma que eles iriam se expressar de forma isolada. Bom, entendendo essas diferenças, vamos conceituar cada uma delas. A codominância, eu tenho os heterozigotos expressando os 2 fenótipos de forma simultânea, e aí é importante ressaltar que nesse caso eles têm a mesma força gênica, tá? Não existe essa relação de um dominar o outro. Por isso que na codominância
É mais comum a gente não representar por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Às vezes você representa por letras diferentes, mesmo sendo de um mesmo par. Ou você representa por alguma sinalização, por exemplo, azão e azão linha. Aí você consegue diferenciar. Então, geralmente, quando é codominância, a gente não representa por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Se é um heredrograma, a gente vai ter metade de uma característica num quadradinho e a outra metade de outra, ou numa bolinha, então indicando que as duas características estão presentes, tá? E também não é obrigatório o heredrograma representar dessa forma. Ele pode mascarar essa codominância e você ter que deduzir. Ok. A gente consegue ver codominância de forma muito clara no sistema ABO, lá nos grupos sanguíneos, né? Então, a gente consegue perceber a codominância no indivíduo que tem aquele fenótipo conhecido como sangue AB. Porque, na verdade, galera, esses grupos sanguíneos para o sistema ABO, eles são diagnosticados pela presença de proteínas especiais na membrana da hemácia. E se o indivíduo tem o sangue AB, é porque ele tem necessariamente as duas proteínas. Ele tem o aglutinogênio classificado como A e ele tem o aglutinogênio classificado como B. E aí, nesse caso, galera, a gente não tem o IA dominando o IB. Na verdade, o que a gente tem é uma codominância entre eles. O IA vai produzir uma proteína na membrana da hemácia chamada de aglutinogênio A, o IB vai produzir uma outra proteína na membrana da hemácia, que é chamada de aglutinogênio B. E quem tem o sangue AB apresenta esses dois tipos de proteínas na membrana da hemácia, ok? Depois, gente, a gente vai ter uma aula somente de grupos sanguíneos. Bom, pensando nisso, eu queria mostrar para vocês também um outro exemplo, que é a pelagem de uma raça de gado chamada de Short Thorn, tá? Essa pelada, o pessoal chama popularmente como gado ruão, mas ele tem um marrom meio avermelhado que ele alterna com o branco, é como se ele fosse malhado de branco com marrom avermelhado e são as linhagens heterozigotas codominantes, ok? Se ele for só recessivo, vai ser todo branco, e se ele for apenas marrom avermelhado, ele será todo dominante, né? Então ele vai ser homozigoto dominante. Tranquilo? Entendemos codominância. Na dominância intermediária, como eu já havia antecipado, o heterozigoto tem um fenótipo intermediário também. Com cores, geralmente são as cores rosas, cinzas, laranjas, vai depender muito dos extremos que a gente tem. Então tem um grande exemplo que é a flor da maravilha da noite, a Mirabile jalapa. Essa flor, ela tem linhagens com pétalas brancas e linhagens com pétalas vermelhas. E é importante ressaltar que nesse caso são os homozigotos, os extremos, branco para o recessivo, geralmente a ausência de pigmentação, tá? Como se fosse albino, e vermelho para a pétala vermelha, a característica dominante. Quando a gente faz esse cruzamento, a gente vai ter 100% de heterozigotos, todos eles com a característica intermediária, no caso seria rosa. Só que não está rosa aqui não, acho que está... Quer dizer, acho que está rosa, não sei. Gente, eu tenho problemas em diferenciar rosa, roxo, e tem mais umas 10 cores que faz parte desse espectro aí que eu tenho dificuldade. Tá certo? Mas vamos fingir que é rosa, ok? Show de bola, diferenciamos. Vamos agora, galera, ver como é que seria o cruzamento na prática. Ó. A gente vai ter a flor vermelha com o genótipo VV, V de vermelha, e a flor branca com o genótipo BB, B de branca. Quando eu cruzo vermelho com branco, eu vou estar fazendo exatamente isso aqui, ó, galera. Eu vou cruzar esses dois extremos, e aí V com B... V com B, V com B, V com B. Eu vou apresentar aqui 100% de indivíduos heterozigotos, de indivíduos que apresentam duas cópias dos alelos, uma cópia do V e outra cópia do B. Que nesse exemplo aqui, ele vai ter um fenótipo de rosa. Agora imagine que eu pegue dois indivíduos heterozigotos, por exemplo aqui, ó, que eu pegue dois indivíduos VB, da primeira geração de filhos, que eu chamo de F1, e eu faça o cruzamento. Desse cruzamento aqui, ó, V com V, eu vou ter esse indivíduo aqui, VV, vermelho.
Quando eu cruzar V com B, eu vou ter esse indivíduo aqui, rosa. V com B, novamente, eu tenho rosa. E B com B, eu vou ter o indivíduo branco, no caso, as pétalas brancas. Então, como ficou a minha proporção dos genótipos? Eu fiquei com um indivíduo vermelho, dois indivíduos rosas e um indivíduo branco. A minha proporção dos genótipos é de 1 para 2 para 1. Então, a gente vai colocar isso daqui, ó. Eu vou ter um VV, dois VBs e um BB. Essa é a minha proporção dos genótipos. E a proporção dos fenótipos? É igual. Eu vou ter uma plantinha com a flor vermelha, duas com as flores rosas e uma com a flor branca. Então, vocês já estão começando a entender o que é mais importante para esse tipo de herança. Seja ela codominância ou dominância intermediária, a minha segunda geração de filhos, ou seja, aquela descendência obtida diretamente do cruzamento de heterozigotos, ela vai ter a proporção fenotípica igual à genotípica, que será 1 para 2 para 1. E vocês já viram que se difere muito da dominância completa. Na dominância completa, não iria existir esse indivíduo rosa. Seriam 3 vermelhos para 1 branco. Aí a gente teria uma proporção fenotípica de 3 para 1. Então, galera, o que o vestibular vai cobrar de vocês é que nos casos de ausência de dominância, a gente vai ter uma proporção fenotípica que é igual à genotípica no cruzamento entre heterozigotos, que será 1 para 2 para 1.